Boa tarde, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vamos cantar para o Senhor, vamos cantar para o nosso Deus. Vejam aqui a minha neta, ela tá maior do que eu já. Nós estamos muito felizes porque Deus, pelas promessas dele que ele falou e ele cumpriu ano após ano, Deus cumpriu. Eu me lembro da primeira propriedade da igreja, que foi lá em Bogotá, nas férias, e fizemos um templo, uma igreja muito linda. E eu me lembro que aquele projeto foi desenhado pelo irmão Humberto Romero aqui das férias, e hoje já não existe mais, porque estão construindo um templo ainda maior. Mas naquela época o templo era para 2.000 pessoas, e o Senhor disse naquele dia: daqui para frente vão se construir muitos templos. E tem acontecido assim. Eu não me lembro qual ano que era, o ano 98? Mais ou menos o ano 98. E o Senhor cumpriu a palavra dele, porque temos agora muitos templos próprios para a igreja, que tem se construído muitas igrejas em vários países onde temos a igreja, onde agora eles têm as suas propriedades. Glória a Deus, é o cumprimento das promessas de Deus, e ele merece que nós louvemos ele e agradeçamos ele. E vamos cantar. O que vamos cantar? O coro 139? Glória ao Senhor. É a verdade. Nunca vamos conseguir contar tudo que Deus tem feito por nós. Que a honra e a A glória honra e a seja para glória nosso sejam Deus. para o nosso Deus. Bem, alguém... Porque vocês vão cantar um coro em inglês, não é? Mas aí vamos ver quem vai nos ajudar aqui a cantar o coro em inglês. A Valerie vai cantar. Qual é o coro? E qual o número que é? O 172? 172. I know that you are here, my Lord.
la honra a nuestro Dios. Para o nosso Deus e ficamos felizes no Senhor. E Deus, Ele entende todos os idiomas, porque o idioma universal que nós conversamos com o nosso Deus é o nosso coração. Obrigada. Vocês podem se sentar, irmãos, e nós estamos felizes, mais uma vez, muito felizes, porque Deus, Ele deu para nós esse lugar, para os irmãos aqui de Homestead. Quando visitei vocês, eu vi que o lugar é muito pequeno e eu disse, vamos orar para Deus nos dar um lugar maior. Vamos pedir para o Senhor e o Senhor realmente, Ele nos concedeu aqueles nossos desejos. Por causa disso, damos a honra e a glória para Deus e é por causa disso que vamos abrir a Bíblia no Salmo 62. Salmo 62, nós vamos honrar o Senhor com o Salmo 62, onde diz, somente em Deus descansa minha alma, dele vem minha salvação. Vocês podem continuar no 2. Confiar no nosso Deus, confiar. Olhem a promessa que diz que somente em Deus Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio e nós não vamos desistir, não vamos nos desanimar, não vamos falhar com Deus, porque Deus vai estar sempre conosco, nos apoiando. Ele é o nosso apoio. No 3, temos uma pergunta. Até quando maquinareis contra um homem? Esse homem é Cristo Jesus, tratando todos vós de esmagá-lo. Os irmãos dele, os judeus naquela época, como parede que desaba e como cerca que se derruba. Então aqui fizeram a pergunta para os inimigos do Senhor, por que eles maquinavam contra ele, conspiravam contra ele, tentavam esmagá-lo, tirá-lo, destruí-lo. E no 4 diz, somente consultam, diz, se referindo aos inimigos, os judeus dele, que naquela época, faz mais de 2000 anos, eles desprezaram o Senhor e não permitiram, não queriam que ele pregasse, nem que ele se mostrasse para as pessoas. Por causa disso, no verso 4 diz, somente consultam para expulsá-lo de sua altura. Quem que eles queriam expulsar da sua altura? O Senhor Jesus. Aqueles inimigos dele, diz aqui, amam a mentira. Com sua boca abençoam, mas o amaldiçoam em seu coração. Isso aqui é verdade. Porque eles ficavam fingindo. Com a boca deles abençoavam, mas amaldiçoavam nos seus corações. Eles fingiam e eles viviam só de teorias religiosas. Onde também acontece hoje que as pessoas decoram uma série de regras, uma série de mandamentos, uma série de compromissos, de crenças, de tradições. Eles inventam preceitos, inventam mandamentos que eles mesmos criaram. E as pessoas começam a achar que elas são bem religiosas, elas começam a se sentir que elas são seguidoras mesmo de Deus e que elas estão confessando uma doutrina verdadeira. Elas fingem santidade, elas fingem saber muito e pregam de Deus, mas na vida pessoal deles, eles estão longe de Deus, eles vivem longe de Deus, porque eles só ficam fingindo, só ficam seguindo regras, mas só para julgar e criticar os outros, ver se aqueles outros estão cumprindo com as regras que colocaram, por exemplo, uma religião X, qualquer religião que seja, mas o coração deles está longe de Deus. E do mesmo jeito aconteceu lá naquela época com os judeus. Eles falavam que eles seguiam a lei de Moisés e que eles cumpriam a lei de Moisés, mas
E eles criticavam o Senhor Jesus porque ele não fazia determinadas coisas que as tradições e os anciãos, os idosos, os mais velhos tinham criado com o tempo, no decorrer do tempo. O Senhor Jesus não fazia aquilo e eles criticavam ele. Mas aí, na frente do povo, eles ficavam fingindo que eles eram pessoas muito inteligentes, pessoas muito santas, e que eles estavam fazendo tudo o que era justo e reto diante de Deus. E por causa disso, o Senhor Jesus muitas vezes gritou com eles e falou para eles que eles eram uma geração má, uma geração mentirosa. E o Senhor também disse para eles que com a boca deles abençoavam, mas amaldiçoavam em seus corações. Isso aconteceu com eles naquela época, mas acontece hoje também com as pessoas que são de diferentes religiões e elas deixam o Deus verdadeiro de um lado. Eles param de ter temor por Deus, eles não querem sentir Ele na sua vida, não buscam Ele. Ficam satisfeitos com as suas próprias regras. Eles se esquecem da Bíblia, eles deixaram para trás a Bíblia, porque eles acham que hoje a Bíblia deveria ser desprezada. Para as religiões, agora a Bíblia é ultrapassada, não precisa mais. E eles inventaram as suas próprias doutrinas, os seus próprios conhecimentos sobre Deus. Eles têm as suas teorias, eles têm as diferentes filosofias deles. E é isso que eles pregam, é isso que eles ensinam para as pessoas. E por causa disso, hoje, não tem valores, não tem educação, não tem temor de Deus, não tem respeito pela vida dos outros, nem respeito pelos seres humanos. Hoje, nós vivemos num caos e num perigo constante em todo momento. Até mesmo dentro da nossa casa e fora dela, nós estamos sempre em perigo. E graças a Deus, nós, aqueles que conhecemos o caminho do Senhor, Deus, Ele nos guarda, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, mas se não fosse por Ele, nós estaríamos do mesmo jeito que as pessoas de fora, onde todas aquelas coisas acontecem com eles, os desastres, as calamidades, tudo que nós vemos no jornal. O perigo está sempre ao redor deles, mas nós achamos o caminho porque Deus permitiu que nós conhecêssemos o caminho dele. Mas então, e o restante? Eles, na sua teimosia, nas suas crenças, estão sem Deus. Por causa disso, Deus espera de nós que, como acontecem essas coisas agora, as anomalias, as falências no homem, na humanidade, Deus espera de nós que nós sejamos os pregadores. Ele quer que nós preguemos as coisas de Deus, divulguemos as coisas de Deus e ensinemos para as pessoas o temor a Deus, confiar a Deus, buscar a Deus. Aqui nós estamos e Deus nos trouxe para nos dar um trabalho, uma função para nós fazermos e o que Ele quer de nós é muito, porque nós vamos ter que mostrar para Deus os resultados daquilo que Ele nos deu. Para que Ele nos deu esse lugar aqui, por exemplo? Para vir aprender, para saber mais, para receber poder de Deus e as capacidades necessárias para falar com as pessoas, evangelizar as pessoas, começando pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, as nossas amizades e todas as pessoas que Deus apresentar na nossa vida para que nós possamos falar para eles de Deus. É o que o Senhor quer que nós façamos. Ele não quer que nós fiquemos sentados a vida toda nessa cadeira só ouvindo a palavra. Ele quer que um dia todos nós sejamos obreiros, trabalhadores, colaboradores de Deus. Ele quer que nós vamos lá fora falar para as pessoas de Deus, falar para eles, vem conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus para Deus te guardar, para Deus te proteger, para não acontecerem coisas tristes e dolorosas como aquilo que nós estamos vendo agora por meio dos jornais. Então, nós temos que estarmos aqui nos preparando para servir ao nosso Deus, porque nós temos que amar também as pessoas que estão lá fora sem Deus. E
esses salmos aqui, quando nós lemos esses salmos, conseguimos refletir do jeito que nós estamos fazendo agora, refletindo, por exemplo, no verso 5, o que diz o verso 5? Aqui, Deus está fazendo um convite para nós mesmos, para a nossa alma. Qual é aquela alma minha? Eu sou uma alma. E diz aqui, repousa somente em Deus, quer dizer, confia em Deus. Mas nós já confiamos em Deus. Mas e as pessoas de fora? As pessoas lá fora? Aquelas pessoas, elas não têm a Deus, elas não conhecem o caminho e elas estão esperando que nós, aqueles que sabemos, convidemos eles, mostremos para eles qual é o caminho verdadeiro. A salvação, a felicidade e a paz que está fazendo falta para aquelas pessoas, nós temos que ensinar para eles onde que eles vão achar, que é nesse caminho. E diz aqui que Deus é a nossa esperança. No 6, somente Ele é a minha rocha e minha salvação, é meu refúgio, não resvalarei. Em Deus está a minha salvação e minha glória. Em Deus está a minha rocha forte e meu refúgio. Se nós temos a Deus, nós vamos viver e desfrutar todas essas coisas dele. E nós vamos conseguir dar também para o mundo, para as pessoas, vamos conseguir dar para eles um pedacinho daquilo que nós temos de Deus. O pedacinho de Deus que nós temos dentro de nós, vamos conseguir dar para eles também. Porque as pessoas precisam conhecer do nosso Deus. Leiam o verso 8. Glória ao Senhor. Mas para que isso aqui seja cumprido, de esperar em Deus todo o tempo, ó povos, diz aqui, derramai diante dele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Para isso aqui se cumprir na vida daquelas pessoas, nós somos os responsáveis. Deus mandou a gente fazer aquele trabalho. Tomara que Deus nos ajude para que possamos cumprir para Ele esse trabalho. E no 9 diz, certamente com um sopro são os filhos dos homens. Quando diz com um sopro são os filhos dos homens, fala aqui que o homem, ele tem um fim. Como ser humano, como matéria, ele morre. Então diz, certamente com um sopro são os filhos dos homens, mentir os filhos dos notáveis, quer dizer a mesma coisa do que os homens. Pesando todos juntos na balança, serão mais leves que um sopro, comparados com Deus. Então diz aqui que o ser humano, nós não somos nada. E se Deus fosse nos pesar numa balança, comparados com Deus, nós não íamos ser nada. Só que Deus nos deu uma dignidade pelo fato de nós termos acreditado nele, de confiar nele e buscar o rosto dele. Deus então nos faz dignos. E ele também quer fazer dignos, dar dignidade para muitas outras pessoas. Por causa disso, o Senhor Jesus, com tanto amor, com tanta misericórdia, mandou os seus discípulos viajarem pelo mundo todo, irem pelo mundo todo pregando o evangelho a toda criatura, a todos os seres humanos, e aqueles que acreditassem seriam salvos. É essa misericórdia do Senhor, o amor de Deus com as pessoas no mundo todo. Glória ao Senhor. Ele não disse, preguem só para o povo de Israel, preguem só para a tribo de Judá. Não, ele disse, ide por todo o mundo e preguem para todos, e aqueles que acreditarem vão ter a vida eterna. Obrigada, Senhor. Obrigada pela bênção que Deus tem nos dado, porque nós estamos desfrutando dessa bênção, porque o Senhor Jesus veio para nos dar liberdade, para nos dar aquela bênção maravilhosa. Nós tínhamos sido excluídos da presença do Senhor, mas o Senhor Jesus veio nos reconciliar com o nosso Deus. Agradecemos Ele. Leiam o verso 10. Quer dizer
que nós não deveríamos colocar os nossos corações nas coisas materiais da vida. Se Deus nos der prosperidade, agradeçamos o Senhor por causa daquilo. Mas se Deus nos der só o básico, também vamos agradecer o Senhor por causa disso. Diz aqui que não é para nós colocarmos o nosso coração naquelas coisas materiais da vida, que é para nós desfrutar delas, nós viver elas, mas sem ficar pensando que se eu não consigo desfrutar disso aqui, eu não posso viver, eu não vou ter paz, eu não vou ter alegria nem felicidade se eu não for rico. Se você conseguir desfrutar das suas riquezas, glória a Deus. E se você não consegue, graças a Deus. Se você comeu muito, graças a Deus. E se você comeu pouco, graças a Deus. Se você tem 3 tipos de sapatos, graças a Deus. Se você só tiver um par de sapatos, então graças a Deus. Aqui quer dizer que nós não deveríamos colocar o nosso coração nas coisas materiais, nem ficar aflitos por causa disso, mas sempre ficar com o nosso Deus, prestando atenção à nossa vida espiritual para agradar a Deus. As coisas materiais, elas são dadas por Deus. Mas tem pessoas que ficam colocando os seus corações nas coisas materiais e ficam loucas tentando obter o material. Elas roubam, elas mentem, elas fazem coisas erradas tentando adquirir os bens materiais. E Deus não quer isso. Deus ensinou para nós que nós temos que ficar satisfeitos com aquilo que Ele der para nós e nós vamos desfrutar da prosperidade que Ele nos der, mas sem colocar o nosso coração naquilo, nas riquezas, mas sempre colocando o nosso olhar em Deus. É isso que nós temos que fazer. Fala que não confieis na violência, nem na rapina, não vos envadeçais, se aumentam as riquezas. E no 11 diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu a ouvi, que de Deus é o poder. No 12 vocês podem ler. São as promessas do nosso Deus que nós nunca temos que esquecer. Ele diz, e tu, ó Senhor, é a misericórdia, porque tu retribuis a cada um conforme sua obra. Por causa disso, nós temos que fazer boas obras, trabalhar e servir para Deus, e ter os dons perfeitos para servir ao Senhor. Nós temos que aprender o caminho de Deus. O caminho de Deus, nós conseguimos aprender ele lendo muitas vezes a Bíblia. Lá nós vamos conhecer a Deus e nós realmente vamos aprender. Lá, fazendo aquilo, vamos conseguir obter maturidade espiritual, vamos conseguir obter conhecimento. E quando nós vamos obtendo todas essas coisas devagar, Deus, Ele também vai nos dar aquilo que é perfeito. Ele vai nos dar as coisas, Ele vai nos dar revelações, Ele vai dar para nós trabalho, vai nos dar muitas responsabilidades, porque é com o decorrer do nosso crescimento espiritual que isso acontece. Vai chegar uma hora que nós vamos ser perfeitos, como diz na Bíblia, que a igreja de Deus vai ter que ser perfeita, mas a igreja não vai ser perfeita totalmente ao mesmo tempo, mas é cada crente que vai obter a perfeição, um por um. Tem uns que vão conseguir obter ela antes do que os outros. Do mesmo jeito que o Senhor falou, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas, de qualquer jeito, não é quem chegar lá primeiro, mas é só quem Deus tiver misericórdia dele. Nós estamos sim correndo uma maratona espiritual, desejando chegar numa meta, num objetivo, e para aquilo estamos lendo Bíblia sempre. Estamos aqui aprendendo sobre as coisas de Deus e Ele está fazendo milagres nas nossas vidas, nos ensinando a sermos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus. Tomara que nós nos sintamos orgulhosos um dia de dizer que somos filhos de Deus. Então, tomara que a misericórdia do Senhor continue estando com aqueles que amam Ele, aqueles que seguem Ele e aqueles que queremos agradar Ele em tudo.
Tomara que Deus abençoe todos, Deus abençoe vocês e Ele dê sabedoria e inteligência para vocês também, as pessoas que estão assistindo o vídeo, vocês vão ver como Deus vai dar para vocês tudo que vocês desejam e ainda mais porque só Deus sabe do que nós precisamos. Nem nós mesmos sabemos às vezes, então agradecemos ao Senhor por causa daquilo. E agora vamos continuar honrando nosso Deus, como? Com as perguntas, porque em cada pergunta tem uma meditação e nós vamos conseguir engrandecer o nosso Deus pelo seu amor e a sua misericórdia. Cada pergunta é uma representação da nossa vida espiritual. Nós crescemos na nossa vida espiritual pelas perguntas e pelas respostas. Desse jeito, nós vamos meditar no Senhor. A honra seja para o nosso Deus. Irmã, pode perguntar. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu tenho uma pergunta, irmã, para a edificação da igreja. Nós sabemos que tem muitos lugares que falam de Deus, mas nós temos o privilégio de Deus falar conosco. Mas mesmo tendo esse privilégio tão grande que o Senhor nos permitiu, nós vemos que ainda tem crentes na igreja que buscam outros lugares, buscam outras crenças mesmo vindo na igreja, ou falam de outras igrejas como se fosse o melhor, mas eles não vivem a manifestação do nosso Deus que Ele faz aqui de nos falar e nos dar tantos benefícios e bênçãos. Quando aqueles crentes, eles recebem profecia e o Senhor corrige e ensina para eles com muito amor, eles ainda têm dúvidas. Nós tentamos explicar para eles com amor, ensinar o que a Senhora tem nos ensinado com amor também, mas a resposta deles é que Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Irmã, eu gostaria que saísse da sua boca, que a Senhora pudesse ensinar, para que esses irmãos possam se convencer e acreditem ainda mais que esse aqui é o lugar que Deus escolheu para se manifestar, que esse aqui é o lugar que Deus escolheu para nos dar grande bênção, que é aqui onde Ele fala conosco, não em outros lugares onde só falam dele. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Bem, a irmã também falou que aquelas pessoas elas já vieram na igreja e ouviram profecia. Bem, as pessoas vêm, elas ouvem profecia, e como é de Deus, vamos nos lembrar que Deus é quem permite que uma pessoa acredite ou ela não acredite, porque é segundo o plano que Deus tiver com aquele homem e aquela mulher. Então Deus fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mas é Deus quem faz isso. Ele chama muitas pessoas, mas os escolhidos dele são poucos. Nós, como seres humanos, o nosso dever é falar com as pessoas, testificar para eles, convidar eles a virem na igreja, para eles virem ouvir a profecia, mas é Deus quem faz a obra. Se Deus quiser, ou Ele tiver um plano com aquela pessoa, e Deus quiser que aquela pessoa se converta para Ele, Deus faz que quando ela receba a profecia, ela seja convencida, que a palavra possa chegar no fundo do coração dela. E então a pessoa continua indo na igreja depois. Mas se Deus não tiver um plano com aquela pessoa, porque talvez Deus não tenha um plano para salvar aquela pessoa, não sabemos por quê, talvez ela não merece. Então a pessoa ela vai vir na igreja, vai ouvir a profecia e vai embora do mesmo jeito que a irmã falou. Ela vai embora e em outras igrejas buscar a Deus. Porque com certeza ela não se sentiu satisfeita com o que ela viveu e ouviu aqui. Mas não vamos nos preocupar por aquilo, porque nós não vamos ter as palavras suficientes para convencer ninguém. Não conseguimos convencer ninguém. O único que convence uma pessoa é Deus, é o Espírito Santo. Nós, o único que podemos fazer é testificar da experiência que nós passamos na igreja. Aquilo que nós vivemos aqui, Deus fala comigo, Deus se manifesta comigo, Ele faz curas e milagres. Ele nos deu paz e felicidade. É isso que nós passamos para as pessoas. Aí a pessoa vem, recebe profecia e é Deus quem vai agir. Então não vamos ficar preocupados se as pessoas elas não voltam. Não vamos ficar preocupados. Acontece muitas vezes das pessoas não voltarem, mas depois, com o decorrer do tempo, se Deus tiver um plano com eles, dá sonhos para eles, revelações e traz eles de novo. E outros vão embora. Isso aí não está no nosso controle humano.
Nós não podemos fazer nada, mas nós só vamos cumprir com o nosso dever de falar para as pessoas de Deus e convidar eles aqui. É o que fazemos. Vamos continuar com outra pergunta. Boa tarde, Deus abençoe todos. Por favor, eu peço desculpas pela minha emoção e a falta de eloquência. Cara, irmã Maria Luísa, eu aprecio muito que a senhora tenha vindo celebrar conosco, fazendo esse estudo bíblico nessa tarde. Eu gostaria de fazer 2 perguntas em Mateus, no capítulo 16, versículos 17 e 18. Eu vou ler. Então Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda pergunta é em 1 de Timóteo, no capítulo 1, no verso 12. Dou graças ao que me revestiu de poder, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Já que eu tenho o privilégio de fazer parte da tradução, nós sempre tentamos traduzir a mensagem para Deus do jeito mais perfeito. Nós vemos aqui que Simão recebeu o apelido de Pedro, que significa rocha ou pedra. Sabendo que a senhora é a serva e o apóstolo escolhido pelo nosso Senhor Jesus e que a cada vez mais nós desfrutamos de mais igrejas no mundo, eu gostaria que a senhora revelasse para nós o jeito certo de traduzir em qualquer idioma, incluindo o inglês, a palavra ministério, junto com o significado dela, mesmo como o seu cargo ou a diferença em ser ministro de Deus, por favor. Talvez essa palavra é usada mais no idioma espanhol. No espanhol, nós usamos a palavra ministério, mas quando falamos do ministério, na verdade, ou os ministérios, porque eles são muitos, nós estamos falando do trabalho ou da função que uma pessoa faz na igreja do Senhor. Se uma pessoa, Deus deu para ela o dom de impor as mãos, então nós falamos que ela tem o ministério de impor as mãos. Se tem uma outra pessoa que tem o dom da profecia e ela profetiza e perguntam para ela qual é o ministério dela na igreja, porque poderiam falar qual é o trabalho que ela faz na igreja, o que você faz na igreja. Então, ela pode responder, quando perguntarem qual é o seu ministério na igreja, ela pode responder: eu profetizo, é esse o meu ministério. Então, os ministérios são o trabalho que nós fazemos aqui. Quando às vezes os irmãos me chamam do ministério, eles falam num sentido diferente, num sentido maior, não é? Como o trabalho ou a função que Deus tem me dado na igreja, que tem a ver um pouco mais com... Tem a ver com um pouco mais coisas nesse trabalho, além da vida espiritual, da imposição das mãos, de profetizar, de orar pelas curas, ou para Deus libertar de feitiços, de ensinar ou pregar. Então, tudo aquilo nós chamamos dos trabalhos, dos ministérios. Eu não poderia dizer, é que eu tenho 10 ministérios, eu tenho o ministério de impor as mãos e de profetizar. Não. Então, talvez, para entender no idioma, porque o irmão está perguntando pelas traduções, eu não sei como seria em inglês a palavra. Nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que diz que todos os sacerdotes eram os ministros de Deus e eles ministravam para Deus, diz no Antigo Testamento. Aquele que colocava o incenso era o ministro que fazia os pães da preposição, o ministro que desligava as luzes no templo, o ministro que organizava o templo, aquele que fazia o sacrifício. Os sacerdotes eram ministros do Senhor. Cada um era ministros. Eles faziam cada um trabalho. Eles faziam o trabalho que tinha sido dado para eles. Os sacerdotes, todos eles eram ministros. Nós poderíamos dizer que todos somos ministros e ministras, porque estamos fazendo um trabalho espiritual que Deus deixou para nós. É isso. Então, também na Bíblia, no Novo Testamento,
Talvez nós temos uma diferença nas funções, no trabalho. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dizia que ele estava muito feliz com o ministério que Deus tinha dado para ele. Ele falava: eu estou feliz com o ministério que Deus deu para mim. E qual era o ministério do apóstolo Paulo? O ministério dele era que ele era apóstolo, profeta, ele era pregador, ele era mestre e ele era pastor também. Ele fazia todas essas tarefas, esses trabalhos, e ele falava que era o ministério que Deus tinha dado para ele, que deixava ele muito feliz. É esse o ministério, irmãos, para nós entendermos melhor. Então, vocês também, aqueles que profetizam e fazem imposição das mãos e oram pelas pessoas doentes, vocês também são ministros de Deus. Vamos continuar em frente? Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém quiser aprofundar mais no assunto sobre o ministério e o trabalho, vocês podem fazer. Pode falar, irmão. Irmã, me desculpa, é que eu gostaria de esclarecer, quer dizer, voltando à tradução, então em inglês nós, quando vamos falar da senhora, nós a chamaríamos ministério também em inglês, usando a palavra ministry, ou quer dizer, falaríamos líder espiritual, spiritual leader, qual seria o jeito melhor de falar? Eu acho que líder. Líder espiritual, spiritual leader, é o que seria de melhor compreensão. Muito obrigada, irmã. É que às vezes, nas traduções aos outros idiomas, acaba sendo um pouco difícil. A Bíblia, ela foi traduzida do grego e do hebreu. E tem muitas palavras que vocês vão ter que usar muita sabedoria e Deus que Ele nos ajude a conseguir entender, porque no momento da tradução acaba sendo muito difícil traduzir para os outros idiomas. Mas do mesmo jeito, mesmo sendo difícil, a essência é perfeita. A essência, que é a doutrina e o Espírito de Deus, a presença de Deus, ou como Deus age em nós, isso aí é perfeito. Mesmo tendo erros nas traduções. Vamos continuar em frente com outra pergunta, pode, Good irmão? evening, my beloved Sister Maruisa. May God continue to bless you, and also all my brothers and sisters here in attendance and those that will be watching on the video. God bless you all as well. Before I ask my question, I would just like to express my gratitude on how grateful and thankful I am for the Lord bringing me to this beautiful place. Boa noite, irmã. Deus abençoe a senhora e todos os irmãos que estão assistindo e os que estão aqui na congregação. Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de mostrar minha gratidão pelo Senhor ter me trazido neste lugar formoso. And each time I read the scripture, sister, I thirst for the living waters of His truth. I have a question that I would like to ask you, if you allow me, please. Cada vez que eu leio as Escrituras, irmã, eu tenho sede pelas águas vivas do nosso Senhor. E se a senhora me permitisse, eu tenho uma pergunta da Bíblia. My question is in Genesis chapter 6, verse 1 through 6, which it speaks about the wickedness and judgment of man. A minha pergunta está no livro de Gênesis, no capítulo 6, nos versos do 1 ao 6, que fala sobre julgar e a maldade dos homens. Eu vou ler em espanhol, irmã. No verso 1 diz: Aconteceu que, quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne. Mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome.
No verso 5 diz: Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra e que todo desígnio dos pensamentos do coração deles era mal continuamente. No verso 6 diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. And my question is, sister, is who were these sons of God? Were they angels? And were some of them Satan's angels? And the reason why I ask this question is because if we go to Genesis chapter 3, 14 and 15. Irmã, a minha pergunta é: quem eram esses filhos de Deus? Eles eram anjos? E no meio deles também tinha anjos do diabo? Eu faço essa pergunta porque se nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, no verso 14 e 15... Posso ler, irmã? Pode, irmão. No verso 14 diz: O Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre teu peito andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. No 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. And the Lord here is speaking to Satan when he was announcing his punishment for the temptation and fall of man, and I hope I'm correct. So verse 15 is very specific to my question in Genesis 6, because I want to know if these angels were sent, or these sons of God were sent from the serpent or Satan to contaminate the woman's womb from what God is speaking here about between your seed and her seed. And was that a way for Satan to try to stop our Lord and Savior Jesus Christ coming to save us? And that's my question, sister. I thank you so much for being here, and all those that are accompanying with you, and God bless you, and God bless everyone that's here. Irmã, a minha pergunta é, aqui no verso 15, especificamente, o Senhor fala sobre o diabo. E a minha pergunta, no capítulo 6, fala sobre se aqueles anjos do diabo vieram contaminar o ventre da mulher para brigar com os filhos de Deus e evitar que o Senhor Jesus pudesse chegar e pudesse nos salvar e nos dar bênçãos. É essa a minha pergunta, irmã, e eu agradeço a senhora, Deus abençoe a senhora, os que vieram junto com a senhora e os irmãos aqui. Bem, não existe entre os seres humanos, nunca vai conseguir ter uma junção carnal entre um ser humano, algo que é físico, e um espírito. Isso aí não existe. É só matéria com matéria. E o espiritual é o espiritual. O Senhor Jesus, ele disse, quando perguntaram para ele que uma mulher, ela casou com 7 irmãos. Ela casou com 7 irmãos. E perguntaram para Deus, lá na eternidade, ela vai ser esposa de quem? Porque ela foi esposa, ela se casou com 7 irmãos. Então, na eternidade, ela vai ser a esposa de quem? Mas o Senhor disse, não, na eternidade não vai ter casamento. Ninguém vai casar com ninguém, porque todos vocês vão ser como anjos, vocês vão ser espíritos. Então, não pode ter junção entre o espírito e a matéria. Mas aqui no capítulo 5, no capítulo 6, em Gênesis, quando ele fala sobre a maldade... Bem, aqui no capítulo 3 que o irmão leu, no verso 15, quando diz, porém inimizade entre ti e a mulher, é falando sobre o diabo e a igreja do Senhor. Entre tua semente, que é a semente do diabo, a maldade dele, e a sua semente, a semente da igreja, quer dizer, os crentes em Cristo. Diz, esta, quer dizer, a igreja te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas acontece que a igreja, ela tem uma cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então, aqui quando diz, esta te ferirá a cabeça, quer dizer, Cristo, sendo a cabeça da igreja,
ele ia destruir o diabo, ele ia vencer ele. E diz aqui que a única coisa que o diabo conseguiu fazer com o Senhor foi ferir o calcanhar dele, uma coisa muito simples comparado. Este verso aqui se cumpriu no dia que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Aquele dia, esse verso aqui foi cumprido porque diz que o Senhor venceu a morte e venceu o diabo. Então, nesse momento, feriu ele na cabeça, feriu o diabo na cabeça. E o Senhor venceu porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, diz que ele venceu a morte e o diabo. Ele feriu ele na cabeça. E o diabo, ele só conseguiu ferir o Senhor no calcanhar, quer dizer, todas as perseguições que o Senhor sofreu durante a sua vida, feito homem, feito ser humano, ele sofreu. Foi isso que o diabo fez contra ele, mas na verdade ele acabou ferindo o diabo na cabeça no dia da crucifixão, e isso se cumpriu no verso 15. Depois, no capítulo 6, quando diz que os homens, eles começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram os filhos de Deus. Nós vamos ler mais ou menos, tem uma lista dos filhos de Deus no capítulo 5. No capítulo 5 de Gênesis, nós temos alguns poucos filhos de Deus, ou aqueles que Deus destacou mais. Eles estão escritos aqui para que nós possamos imaginar ou consigamos entender melhor o que aconteceu. Esses aqui são os filhos de Deus. Diz que naquela época existiam tribos e cada tribo tinha um chefe, ou o que nós chamamos também de patriarca. Eles eram patriarcas também, e aqueles patriarcas eram juízes, sacerdotes, governadores, líderes. Eles eram tudo na sua tribo, e Deus chamava eles os filhos de Deus. Então, no capítulo 5, desde o verso 4, ele começa a listar, diz que Adão e Eva tiveram um filho que chamou Sete, e Sete teve um filho que chamou Enós, e Enós teve um filho que se chamou Cainã. Depois segue Malalael, no verso 12, no 15 temos Jarede, no 18 temos Enoque, no 21 temos Metusalém, no verso 25 temos Lameque, no verso 29 no 28 temos o Lameque, no 29 temos Noé. E essas pessoas eram os filhos de Deus, eram patriarcas, governantes ou líderes de um povo, de uma tribo. E eles eram os filhos de Deus, e Deus queria que eles casassem com a mesma família deles, que eles conservassem a sua linhagem, o seu sangue, que eles não fossem se contaminar com as pessoas lá fora, porque a terra já tinha sido povoada e tinha muitas pessoas que começaram a pecar e viraram idólatras e faziam muitas maldades, pecavam muito diante de Deus. E Deus não queria que os filhos dele, aqueles patriarcas, fossem casar nem ter contato físico com todas aquelas mulheres idólatras, das pessoas que tinham se entregado à idolatria, à imundície. Por causa disso, no capítulo 6, diz que aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, eles nasceram filhas. As filhas eram bonitas, só que eles eram idólatras. E diz aqui que os filhos de Deus, eles começaram a se juntar com aquelas pessoas e virarem idólatras também, fazer as mesmas coisas que eles faziam. Eles começaram a se contaminar, e por causa disso, Deus ficou bravo, ele não gostou daquilo. Mas diz aqui que Metusalém, Lameque, eles eram pais, patriarcas de muitas pessoas, de mais de 1.000 pessoas. Então, diz que aquelas pessoas das tribos deles começaram a se contaminar com o mundo, as pessoas que tinham virado idólatras e não tinham temor de Deus. E é aí que Deus fica bravo e ele determinou que ia enviar um dilúvio para destruir eles e só deixa o Noé vivo.
Porque Noé, no meio de todos eles, achou graça diante de Deus, porque todos os outros tinham começado a falhar com Deus, aquelas gerações de patriarcas. Mas diz na Bíblia que Noé achou graça diante de Deus e Deus usou ele para salvar a humanidade, porque Deus destruiu todos com o dilúvio e só restou Noé e a família dele. É isso. Então, os anjos, os espíritos, não eram esses filhos de Deus. Eles nunca casaram com as mulheres na terra, nem geraram filhos. Eram homens mesmo, homens de Deus. Os patriarcas que existiram desde Adão. Pessoas importantes que Deus sempre levou em consideração, porque o Senhor, desde um começo, tinha planejado que o Senhor Jesus tinha que vir na terra, que ele tinha que vir de uma tribo, ele tinha que vir de um povo criado e feito por Deus. Então, por causa disso, Deus, ele tinha levado em consideração escolher um povo. Só que aqui Noé foi o único que restou. Depois de Noé, diz que se passaram muitos anos até a terra se povoar novamente e as pessoas começaram a pecar de novo, as pessoas novamente viraram idólatras e elas se afastaram de Deus. Eles viveram afastados de Deus até Deus chamar Abraão, porque o pai de Abraão tinha sido um patriarca também, que vinha da família de Noé. E aí é quando Deus chamou Abraão para novamente Deus começar a escolher e fazer o povo dele para eles não viverem na contaminação do pecado. É isso que aconteceu aqui, mas em momento nenhum nós poderíamos cogitar que um espírito casou com uma mulher física para gerar filhos. Isso aí não é verdade, não é real, não tem lógica, porque então o Senhor Jesus teria errado nos seus ensinamentos, e não é verdade. Então aqui nós temos os filhos de Deus, mesmo não estando todos, porque eles têm que ter gerado muitas pessoas, porque um patriarca era o líder de um povo e não sabemos quantas pessoas moravam naquele clã, naquela tribo, naquele povo. É isso que aconteceu. Vocês podem ler novamente, com detalhe, os capítulos 5 e 6 de Gênesis. Bem, vamos seguir em frente com outra pergunta. Good afternoon, everyone. Thank you, Sister Maria Luisa, for being here. Good afternoon, brothers and sisters. Promise from God that I would be asking you a question. I feel very blessed and very fortunate. I've only been gathering in this church for under a year, and first time to be able to meet you and see you face to face. So I feel very privileged to do so. Boa tarde, irmã. Boa tarde para todos os irmãos. Deus abençoe vocês. Eu me sinto muito feliz e privilegiado porque eu estou na igreja há menos de um ano e é uma promessa do Senhor que se cumpriu, que eu estaria diante da irmã fazendo uma pergunta, e eu me sinto muito feliz e privilegiado. My question comes from two scriptures, 2 Samuel 24, verse 1 and 2. And 1 Chronicles 21, verse 1 and 2. It's the census of David. A minha pergunta surge de duas passagens diferentes da Bíblia. O primeiro é em 2 de Samuel 24, 1 e 2. Primeiro ou 2 de Samuel? 2 de Samuel, irmã. 2 de Samuel 24, no verso 1 e 2. Pode ler, irmão. No verso 1 diz: Tornou a irar-se o Senhor contra Israel e incitou a Davi contra eles para que dissesse: Vai, faze um censo de Israel e de Judá. No verso 2 diz: Disse o rei a Joabe, general do exército que estava com ele: Percorre agora todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e faze um censo do povo para que eu saiba o número do povo. E a segunda leitura está em 1 de Crônicas 21, no verso 1 e 2. Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi para que fizesse o censo de Israel.
E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide e fazei o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número deles para que eu o saiba. Sister, I would like for you to just explain a little bit more in detail two things. When we read the scriptures and we read or we live our lives, and sometimes things happen, how can we have better discernment or in the scriptures or in our life to know whether or not God has withdrawn from us, or if it's a demonic attack? And then my second question, very similar to it, is what was David's sin? Irmã, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, quando nós lemos a Bíblia ou na nossa vida normal, como poderíamos ter entendimento e diferenciar quais são os nossos pecados e os ataques que o inimigo faz contra nós. E a minha segunda pergunta seria: qual foi o pecado de Davi? Parece que o irmão leu 2 versos onde parece que tem uma contradição, porque diz que Deus incitou Davi, e na outra parte, em Crônicas, diz que o diabo incitou Davi para que ele fizesse um censo. Bem, é o que vocês leram, não é? Eu gostaria de esclarecer, irmã. O irmão perguntou como entender ou discernir quando é um ataque do diabo ou quando Deus está se afastando de nós. Vamos dizer, eu não entendo a pergunta, não tem muito a ver com o que nós lemos, porque aqui diz que Deus incitou a Davi, diz em Samuel. E em Crônicas diz que o diabo, Satanás, incitou Davi. Então, parece que tivesse uma contradição, mas não tem. É que Deus, quando ele vai fazer alguma coisa com alguém, se Deus for dar uma bênção para uma pessoa, Deus usa os meios dele para dar a bênção para a pessoa. E Deus poderia dizer: eu vou te dar uma bênção. Ou Deus poderia dizer: eu usei tal pessoa, eu ordenei ela para te dar um presente, para te dar alguma coisa. E a pessoa fala: é que aqui em casa veio uma irmã, ela trouxe um presente para mim. Mas a pessoa também poderia dizer: Deus deu um presente para mim, sem falar quem que deu para ela fisicamente. A pessoa poderia falar: Deus usou aquela pessoa para me dar um presente. E foi isso que aconteceu aqui. Porque diz que Deus incitou a Davi, mas de que jeito? Usando o diabo. Deus usou o diabo para que o diabo fosse incitar Davi para que ele fizesse um censo. Deus não tinha ordenado para Davi fazer censo, porque Deus tinha falado para Davi que não era por causa de ter muitos soldados no seu exército, era por causa do Espírito de Deus e o poder de Deus que Deus ia fazer eles vencerem nas guerras. E que Davi não tinha que se preocupar se ele tinha muitos ou poucos soldados, porque era o poder de Deus que ia fazer ele vencer aquelas lutas, aquelas guerras. E quando ele fez o censo aqui, ele acabou ofendendo a Deus, porque ele desconfiou de Deus. E quando ele desconfiou de Deus, é quando ele ficou preocupado, querendo saber quantos soldados ele tinha, e fez o censo. E quando ele desconfiou de Deus, ele pecou. Foi esse o pecado de Davi. E Deus castigou eles, porque diz que veio uma peste e morreram milhares de israelitas por culpa da teimosia do Davi. Mas foi o diabo quem incitou ele. Só que Deus permitiu que Davi fosse incitado para fazer aquilo, porque Deus estava bravo com o povo. E Deus permitiu que tivesse motivos para castigar o povo e ter uma mortandade. Deus castigou todos eles porque eles mereciam o castigo, mas Deus, ele também ficou bravo com Davi. Hoje acontece isso também nas nossas vidas. Nós poderíamos dizer: mas como que eu vou saber se é Deus tá me testando, tá me provando, ou se é o diabo que tá tentando me prejudicar?
Eu acho que podem até ser as duas coisas. O diabo vem tentar me prejudicar porque Deus permite ele fazer aquilo. Deus permite o diabo fazer aquilo. Se Deus não permitir, o diabo não pode vir tentar me prejudicar. E aí, então, eu posso pensar, mas será que o Senhor está me castigando ou Ele está me provando, Ele está me testando? Se nós estivermos fazendo as coisas do jeito certo diante de Deus, eu poderia pensar, Deus está me provando, me testando. Mas se eu estou pecando e falhando com Deus, eu não diria Deus está me provando, eu diria Deus está me castigando. E Deus manda o diabo fazer aquilo. Colocar provas, dificuldades no nosso caminho. É o que Deus faz. E desse jeito é como nós poderíamos hoje diferenciar se é castigo ou é prova. Olhando para a nossa vida, olhando para a nossa sinceridade e a nossa consciência. Nós falamos, tá, eu me sinto bem com Deus. E aí vem momentos difíceis, então quer dizer que Deus está me provando. Mas se eu estou pecando, eu estou falhando com Deus, então não, o Senhor está me castigando. Aí já é a nossa consciência que consegue nos ensinar, nos mostrar o estado que nós estamos para saber se estamos recebendo provas ou castigos. Não sei se foi aquilo que o irmão quis perguntar, porque eu não entendi muito bem a sua pergunta. No, that is pretty much my question, because we know that God is not unjust to send somebody and then condemn them for what he has asked them to do. So it makes perfect sense as far as what you spoke. Irmã, era a minha pergunta. Nós sabemos que Deus é justo e Ele não ia castigar alguém que está fazendo certo diante de Deus. Respondeu a minha pergunta. Obrigada, irmã. Bem, outra Good evening, pergunta. sister. We thank you for this beautiful honor, this privilege to be taught by you and to learn these beautiful hidden words, hidden messages in this book. Boa noite, irmã. É uma honra estar diante da senhora. Agradecemos Deus pela honra da senhora nos ensinar os segredos e tudo que Deus My tem na question in Bíblia Hosea para nós. 2:18. A minha pergunta está no livro de Oseias, no capítulo 2, no verso número 18. And I ask this question because people that I speak to in every religion all consider this the second coming of Christ. E eu vou fazer essa pergunta porque todas as pessoas que eu conversei, que são de diferentes religiões, acham que esse verso aqui fala da segunda vinda Or do the coming Senhor of the Jesus. Messiah. Ou da vinda do Messias. And as we read the next verses, we can see that it was in the first century, the time of Jesus Christ, if we read verse 23. E se nós lermos os seguintes versos, nós vamos ver que tudo isso aqui aconteceu no primeiro século com o Senhor Jesus, por exemplo, no So my verso question 23. is, how do I explain? I understand that the beasts of the field or the birds of the air, it must mean us. But no bow, no sword, no battle on the earth. A minha pergunta é, eu entendo que quando fala no verso 18 sobre as bestas do campo e as aves do céu, os répteis da terra, pode falar sobre nós, mas quando diz quebrarei o arco e a espada e guerra além da terra e farei que repousem seguros, o que o profeta quis dizer nesse verso? Bem, no livro de Oseias, no capítulo 2, o Senhor falou, em termos gerais, ele falou com o povo de Israel. Diz aqui que tinha 2 irmãos, Ami e vossa irmã Ruama. Esses aqui representam o povo de Israel e a tribo de Judá. Como eles falharam com Deus, então Deus determinou um castigo para eles. Deus determinou que ia destruir eles, e isso aconteceu. Mas no final o Senhor fez uma promessa. Ele falou de uma promessa que ia acontecer depois do Senhor Jesus. É verdade que o povo de Israel, o povo de Judá foi destruído, eles foram tirados da presença de Deus e Deus não deu mais reis para eles e eles duraram muitos anos sem Deus, sendo só escravos dos impérios, dos gentios. E quando o Senhor Jesus veio, ele começou aquela paz, aquela liberdade, aquela bênção que nós lemos aqui no verso 14, no capítulo 2 de Oseias,
depois do Senhor falar que ia destruir e castigar os israelitas e o povo da Judá, depois diz: por isso, eis aqui que eu vou seduzi-la e a levarei para o deserto, falando aqui de uma mulher. O capítulo inteiro fala primeiro sobre o povo de Israel, que o Senhor viu eles como se eles fossem uma mulher que tinha adulterado, que tinha traído seu marido, indo atrás da idolatria. Mas ele falava que no futuro ele ia perdoar aquela mulher e ia dar uma vida nova para ela. E aquela vida nova ia ser com Cristo Jesus. E aquela mulher ia virar a igreja. Então, eu acho muito interessante nós lermos aqui desde o verso 12, para que desse jeito possamos entender melhor, compreender melhor o verso que o irmão perguntou. Aqui no verso 12 diz: destruirei suas vides e suas figueiras, falando daquela mulher, das quais disse: o salário é aquele que meus amantes me dão, e as reduzirei a um matagal, e as bestas do campo a comerão. Aqui falava do povo de Israel que ia ser castigado por eles terem virado adúlteros, terem adorado deuses alheios. Então diz aqui que todos os amantes deles, as nações, os ídolos das nações que eles foram adorar, eram os amantes daquele povo. É aquele povo que Deus viu como uma mulher, ou representou ela como uma mulher. Então diz que ele ia castigar aquele povo, aquela mulher. E a castigarei pelos dias em que queimava incenso aos Baalins e se enfeitava com seus pendentes e suas joias, e ia atrás de seus amantes e se esquecia de mim, disse o Senhor. E é mesmo, porque eles foram atrás da idolatria e se esqueceram de Deus. E no 14 diz: por isso, eis aqui que eu vou seduzi-la e a levarei para o deserto e falarei a seu coração. Aqui, depois de Deus ter castigado eles, se passaram muitos anos e o povo não tinha mais Deus, não tinha mais profetas, não tinha mais reis, mas aí vem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando ele começou a pregar o seu evangelho, aí, simbolicamente ou metaforicamente, o verso 14 se cumpriu quando diz: eu vou seduzi-la e a levarei para o deserto e falarei a seu coração. O Senhor Jesus começou a falar com as pessoas e falar que eles tinham que confiar nele porque ele vinha trazer salvação e felicidade para todos os seres humanos que ouvissem e acreditassem nele. Era o jeito do Senhor conquistar novamente, seduzir novamente aquela mulher que tinha sido rejeitada por Deus. Ela foi rejeitada como um povo de Israel, mas agora ele ia seduzir ela como a igreja de Cristo. No 15 diz: dar-lhe-ei suas vinhas. Ele ia recuperar as bênçãos daquela mulher e o vale de Acor por porta de esperança. E então respondereis como nos tempos de sua juventude. Os tempos de juventude do povo foi quando eles estiveram com Moisés lá no deserto. Aquela foi a juventude da igreja. Enquanto eles estiveram com Moisés, naquela época, eles andaram bem diante de Deus e eles foram felizes. Depois de Moisés sumir, aí o povo começou a falhar muito com Deus. Então esses eram os tempos da juventude daquele povo. Diz: e como no dia de sua subida da terra do Egito. Naquele dia, disse o Senhor: a mim chamarás meu marido e nunca mais me chamará Baal. A Bíblia em espanhol fala os nomes em hebreu e significava o meu marido. E Baal significa Senhor. Então eu vou ler de novo. Naquele dia, disse o Senhor: a mim chamarás meu marido e nunca mais me chamará Baal, ou meu Senhor. Então o Senhor Jesus, ele prometeu que ele ia casar com a igreja. Então o Senhor não ia ser mais Baal, ia ser o seu marido, no sentido espiritual. E no verso 17 diz: porque tirarei de sua boca os nomes dos Baalins, dos deuses, e nunca mais mencionarão seus nomes. E é verdade, porque na igreja do Senhor Jesus não tem mais idolatria, não temos mais ídolos. E nós somos testemunhas, não somos? Que não somos mais idólatras. No verso 18 diz: e naquele dia farei em favor deles uma aliança com as bestas do campo. As bestas do campo são pessoas que agiam feito bestas, com as aves do céu e os répteis da terra, e quebrarei arco e espada. Aqui fala sobre pessoas,
pessoas que tinham as características de bestas, que tinham características de aves e de répteis. E diz, e quebrarei arco e espada, quer dizer, a guerra. O povo de Israel, eles sempre viveram em guerras para conseguir possuir as terras, para conseguir ter poder, para ter o primeiro lugar entre as nações. E eles nunca conseguiram, porque toda vez que eles caíam na idolatria, Deus castigava eles e não permitia que eles conseguissem possuir tudo que Deus tinha dado para eles possuírem por meio da guerra. Então, na igreja do Senhor Jesus, não vamos ter mais guerras para possuir terras, nem nações, nem povos. Percebam que as guerras que hoje nós temos, ou a luta que a igreja de Cristo tem, é uma guerra espiritual, é uma guerra contra o diabo, onde o diabo vem tentar nos fazer pecar, tentar nos fazer voltar atrás. Então, nós não estamos lutando agora como uma nação para possuir a terra dela ou o território dela, para possuir as riquezas dela. Não. Hoje, nós vemos guerras entre as nações, mas são outro tipo de guerra. Deus não está no meio deles, interessado naquelas guerras que tem hoje. Deus, ele está olhando para a sua igreja, porque nós agora temos uma guerra, uma luta contra o diabo. Por causa disso, diz que quando isso fosse acontecer, a igreja do Senhor não ia ter mais soldados físicos, nem guerras físicas, tudo ia ser espiritual. E ele diz que nós somos soldados de Cristo. Nós estamos lutando, mas lutando contra o diabo, para conseguir vencer e ganhar a vida eterna. Por causa disso, diz: e quebrarei arco e espada e guerra além da terra, e farei que repousem seguros. Verdade, hoje, nós realmente, no meio de todos os problemas que nós possamos ter, nós estamos seguros e temos confiança que Deus está conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos apoia. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele nos consola, Ele ouve as nossas orações e Ele nos ajuda. Então, nós estamos seguros. Eu falo, eu estou segura, eu estou em segurança porque Deus me cuida, Ele me guarda. Tem muitos perigos lá fora, mas Deus está me cuidando. Então, se cumpriu esse verso aqui, que a igreja vai ficar segura, porque Deus está conosco, Deus está com a igreja, Deus está conosco. E no verso 19 diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Aqui fala sobre as bodas do Cordeiro, que também fala em Apocalipse. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, juízo, benignidade e misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. É isso. E naquele tempo responderei, disse o Senhor, eu responderei dos céus e eles responderão da terra. Então isso aqui é a promessa. Esses versos falam sobre a igreja do Senhor Jesus e do casamento, das bodas que o Senhor Jesus vai celebrar com a sua igreja, segundo Apocalipse. É isso, irmão. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmã, a senhora e aqueles que vieram junto da senhora sejam bem-vindos a Homestead. Obrigada pela sua dedicação e amor à obra de Deus. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta surgiu em Números 30, no verso 2. Números 30. Aqui fala que se um homem fizer voto ao Senhor, liga sua alma com obrigação. No decorrer da nossa leitura da Bíblia, eu vi que eu posso aplicar algumas coisas para a minha vida agora, mas outras coisas eu duvido e eu penso, mas isso aqui será para os antigos? E quando nós lemos a Bíblia, como podemos saber quando é um requisito para o povo antigo e quando é vigente ainda para nós hoje? Bem, por causa disso, temos que ler a Bíblia, toda a Bíblia. E temos que assistir os estudos bíblicos, porque é lá onde vamos aprender. Lá vamos aprender o que nós temos que fazer hoje e o que não precisamos mais fazer hoje. Por exemplo, aqui fala dos votos. E naquela época, na antiguidade, as pessoas faziam votos para o Senhor.
sobre algumas circunstâncias da vida delas, sobre alguns comportamentos da vida delas que elas precisavam mudar só para agradar a Deus. E as pessoas precisavam cumprir mesmo, porque se elas não cumprissem, Deus ia castigar elas. Nós temos um exemplo de um homem que chamava Jefté, e ele foi na guerra. E ele disse que se ele ganhasse a guerra, se ele vencesse, quando ele chegasse em casa, a primeira pessoa que aparecesse no caminho dele, ele ia dedicar para Deus. Isso aí chama um voto. E quando ele chegou em casa, a única filha que ele tinha, saiu para encontrar ele. E ele ficou aflito, porque ele já tinha feito uma promessa. Ele fez um voto para Deus. A primeira pessoa que aparecesse no caminho dele, ele ia dedicar para Deus, ele ia dar um holocausto para Deus. Ele disse, e aí ele teve que entregar a sua filha para Deus. Então, quer dizer, ela nunca casou, ela nunca pôde casar, ela nunca teve filhos. E ela teve que viver meio que dedicada só para Deus, porque foi o que o pai dela acabou jurando. E naquela época, eles tinham que cumprir aqueles votos, aquelas promessas. Hoje, no Evangelho do Senhor, na nossa vida, nós não deveríamos fazer promessas para Deus. Ai, Senhor, eu te prometo aquilo, eu te prometo o outro. Não. Hoje nós falamos, Senhor, se o Senhor permitir, se você me permite, eu farei aquilo e eu vou fazer o outro. Mas se você me permitir, é o que nós fazemos hoje. Hoje não vamos mais prometer. Tem pessoas que fazem promessas. Ai, Senhor, eu te prometo que todas as noites eu vou estar na igreja. Não, isso aí é errado. Não dá para fazer esse tipo de promessas. Isso aí é falta de sabedoria. É melhor falar, Senhor, se é a tua vontade, se o Senhor permitir, eu vou fazer isso e aquilo, vou em tal igreja. Eu gostaria de ir todas as noites na igreja. Eu te peço para me ajudar, que todas as noites eu possa estar na igreja. É a minha vontade, é o meu desejo, se o Senhor permitir. É o que nós podemos fazer no Evangelho. Então, agora, isso aqui dos votos, nós sabemos que as palavras que nós falamos, Deus ouve e Ele vai considerá-las. Vamos continuar. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmã Maria Luísa, é a minha primeira vez diante da senhora para conseguir fazer uma pergunta e é uma promessa do Senhor que se cumpriu, porque Ele tinha falado para mim que eu ia estar diante da sua serva. A minha pergunta está em 1 de Samuel, no capítulo 15, no verso 22. 1 de Samuel 15, 22? Pode ler, irmã. Porém, Samuel disse, comprasse o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça às suas palavras. Certamente o obedecer é melhor que os sacrifícios, e o atender que a gordura dos carneiros. Irmã Maria Luísa, nós vemos na Bíblia que o povo de Israel, eles foram muito desobedientes com Deus. E nós vemos nesse capítulo aqui que o rei Saul, ele também desobedeceu a Deus. Por causa disso, Deus se afastou dele. Também muitos reis, irmã, que desobedeceram a Deus, muitos líderes do povo de Israel. Por causa disso, o povo perdeu a bênção de Deus. Irmã, hoje o Senhor muitas vezes dá ordens para nós e muitas vezes nós desobedecemos, irmã. E eu gostaria de saber, irmã, se a desobediência é um espírito e como, irmã, nós poderíamos nos livrar da desobediência, o que nós temos que fazer para o Senhor nos libertar da desobediência. Deus abençoe, irmã. Bem, talvez seja um espírito ou não seja um espírito. Mas nós temos que controlar os nossos instintos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas ideias, o jeito de pensar. Quer sejam espíritos ou quer sejam as nossas vontades, o que estiver dentro de nós, Deus disse que nós temos o poder de controlar o nosso corpo, a nossa vida, as nossas vontades, as nossas tendências. Nós podemos controlar eles. Deus disse para Caim, quando Caim matou Abel,
Deus perguntou para ele o que ele tinha feito, e aí Deus ensinou para ele e disse para ele: o pecado está à porta. Disse para ele: o pecado está à porta. Mas é o homem, é o ser humano quem consegue permitir que aquele pecado entre ou seja rejeitado. Diz na Bíblia que nós, os seres humanos, temos essa faculdade, esse poder de rejeitar o pecado. Quer seja uma fraqueza da nossa carne ou um espírito que quer vir, nós podemos rejeitar ele e falar: não, você não vai entrar aqui. Ao respeito da desobediência, hoje a irmã fala que qual é a desobediência, ou se a desobediência é um espírito, como nós poderíamos obedecer a Deus, porque Deus dá ordens para nós também hoje. Deus dá ordem sim, e às vezes nós não entendemos o que Deus ordenou para nós, às vezes não entendemos o que é que Deus quer que nós façamos. Deus, ele fala conosco pela profecia, e nós guardamos as profecias no nosso coração, meditamos nelas, pensamos nelas. Eu não sei quando que isso vai se cumprir, o que o Senhor quis dizer com aquilo. Mas tem coisas que nós temos que fazer. O que Deus disse para nós continuamente, Ele fala para nós: continue em frente, Ele fala: leia a Bíblia, Ele sempre fala isso, Ele fala: seja sincero, seja prudente. Ele não fala aquilo? Ele fala: tira do seu coração o rancor, para de ficar amargurado, para de ficar com raiva. O Senhor sempre fala essas coisas. O Espírito Santo, ele faz sugestões para nós. Ele faz essas sugestões para nós. E nós obedecemos a Deus com o conhecimento que temos dele também. Se eu sei, se eu conheço o que Deus quer que eu faça, se eu entendo o que Ele quer que eu faça, eu consigo me esforçar, eu consigo fazer um esforço para acreditar em Deus e confiar nele. E fazer a vontade dele para obedecer ele. Quando eu falo: eu ainda não consegui obedecer as coisas que Deus ordenou para mim, mas eu falo: Senhor, me dá a chance, me dá o tempo, me permita, Senhor, eu consegui fazer aquilo que me ordenaste, que eu ainda não consegui fazer porque não tive o tempo, a chance de fazer. Então nós também estamos atentos, falando para o Senhor: Senhor, eu sei que você falou para mim fazer tal coisa, mas eu ainda não consegui fazer, eu ainda não achei a chance, o momento, como é que eu tenho que começar, onde que eu tenho que começar, o que eu tenho que fazer, eu não entendo. Mas eu sei que aquilo eu preciso fazer, tem aquele lembrete na minha mente do que eu preciso fazer. Quando o Senhor diz para nós sermos prudentes, sermos sábios, tirarmos de nós as iras, as raivas, as brigas, nós também poderíamos falar em oração: Senhor, me disseste que eu não preciso perder o controle, que eu não posso perder o controle, eu não posso ter raivas, eu não consigo parar de xingar. Senhor, eu mesma não consigo. Eu tento mudar, mas eu não posso. Então me ajuda, Senhor. O Senhor me ajuda a mudar, porque eu não consigo. É o que nós temos que fazer para que nós não vamos cair no que essas pessoas aqui na Bíblia fizeram, que eles foram desobedientes e as consequências foram fatais para eles. Hoje nós temos o Espírito Santo e ele sempre está lembrando para nós. Ele sempre está falando conosco e falando: faz aquilo, não faz aquilo. Ele sempre fala a mesma coisa, quase. Então hoje nós temos melhores garantias do que na antiguidade, porque na antiguidade o Espírito Santo não estava constantemente, Deus falava com eles uma vez e eles se esqueciam, mas hoje o Espírito Santo fala conosco todos os dias e nos lembra. Vamos com as duas últimas perguntas. Irmã, boa tarde. Homestead fica de festa com o Senhor hoje pela sua presença, irmã. Nós estamos felizes com a senhora aqui. E a minha pergunta é pessoal. Quando eu falo aqui da nossa igreja, e eu falo para as pessoas que aqui Deus fala por meio da profecia,
As pessoas de outras igrejas falam pra mim que na igreja deles, eles também têm profecia. O pastor deles profetiza no palco. Aí você pode falar pra ela, mas aqui na minha igreja não é só o pastor, é todo mundo que profetiza. Por causa disso eu tô... Por causa disso, eu tô fazendo essa pergunta para edificar a igreja, porque muitos não sabem. E é mesmo. Eles podem falar lá o pastor que faz, mas nós falamos que aqui não é só o pastor, é a maioria da congregação. Deus dá dons para nós, dons de cura, de libertação, Deus ensina para nós. E é muito formosa a manifestação de Deus na nossa igreja. Aí você convida a pessoa para vir, para ela experimentar também, e ela vai perceber que a profecia que ela vai receber aqui é mais bonita do que o pregador dela dá no palco. Irmã, eu falo isso pra eles, eu conto pra eles de todos os dons que nós temos e que a profecia é individual, que é Deus com cada um. E também outras pessoas, quando eu falo com eles, eles falam que Deus usa eles para eles profetizarem, e Deus fala com eles e diz para eles falarem coisas, para eles profetizarem para outras pessoas. Mas eles não têm os dons espirituais da igreja, nem o Espírito Santo. Então, se a senhora pudesse nos ensinar para edificar muitas pessoas que assistem os estudos bíblicos e não sabem como, na verdade, é a profecia na igreja que nós temos. Obrigada, irmã. Bem, aqui não é tão importante a profecia, mas a felicidade e a paz que nós temos no Senhor. É isso que nós temos que ensinar para as pessoas. Nós temos que ensinar para as pessoas que o mais importante não é a profecia. A minha igreja também tem profecia, tudo bem, mas é que nós temos uma vida nova, uma mudança de vida. O assunto é ser feliz. Não é só que o pregador profetiza, mas ele não sabe nem com quem que ele está falando, porque as pessoas elas ouvem uma profecia e cada um pega um pedacinho do que ele falou. Mas a profecia na nossa igreja é Deus falando com cada pessoa e ele fala o que está escondido no coração da pessoa. Se ela tiver a intenção, por exemplo, de se matar, Deus imediatamente fala para ela, não faz isso, porque eu vou te dar felicidade, eu vou te dar paz. E Deus faz um milagre nela, tira dela aquela vontade. Porque o importante da profecia não é só Deus falar com a pessoa, você tá bravo e aí você quer se matar. Não. O importante é que Deus tira a vontade dela de fazer aquilo, porque é um espírito mau que entrou, possuiu ela e faz ela ficar com aquela vontade de se matar. Então, no momento da profecia, Deus não só fala com ela do que ela está sofrendo, do que ela está passando, mas ao mesmo tempo, ele repreende aquele espírito mau. Então, a pessoa ela sai livre, limpa de todas aquelas coisas. É isso que Deus faz. É isso o importante da profecia. Não é só que Deus fale pra você, você vai ter dinheiro e semana que vem você vai viajar, você vai fazer uma viagem. Não. A verdadeira profecia é quando você tá triste, tem algum sofrimento, tá passando por alguma doença, e Deus fala com você na profecia, ele vai fazer promessas de coisas materiais, talvez ele faça promessas de viagens ou dinheiro, mas também Deus vai curar o seu corpo, vai te libertar, vai falar, você tá doente, você tá triste, fizeram algum tipo de feitiço, tem espíritos de doença no seu corpo, mas eu vou te limpar, eu vou te libertar. E o mais legal é que Deus realmente faz o milagre na pessoa. A profecia não é só profetizar e falar uma série de promessas para o futuro. A profecia é para libertar e curar a pessoa na hora. Porque na hora a pessoa ela acaba sendo liberta daquelas ataduras, daquelas cadeias. Quantas pessoas vieram pela primeira vez e quando elas saem pela porta falam, eu me sinto livre, eu senti uma coisa pesada e agora eu tô me sentindo livre, limpa, eu tô sentindo meu corpo leve, eu tô sentindo paz e felicidade. É isso que eu sinto depois deles receberem a profecia. A profecia é para libertar, porque é isso que Deus faz, limpa a pessoa, liberta ela, tira dela a amargura, a tristeza, o desapontamento, tira dela tudo de ruim que tiver dentro dela e Deus liberta e limpa, além de falar para ela
promessas, faz com ela promessas, fala para ela como que ela tá vivendo, mas além disso, Deus faz um milagre, uma limpeza no corpo, na vida espiritual daquela pessoa. Isso aqui é o mais importante da profecia que nós recebemos aqui na igreja. E é o que nós temos que ensinar para as pessoas, o que nós vivemos na nossa igreja, que Deus liberta e Ele dá paz e felicidade. E isso é o mais importante. Ele dá alegria para nós, ele dá vontade de viver e seguir vivendo. É isso que a profecia faz. Não é só falar pra gente o que vai acontecer, porque se fosse assim, as pessoas poderiam ir no cartomante, no vidente, no médium, e lá leem o futuro para eles, mostram o futuro, o passado, não sei o que eles fazem. Você vai fazer aquilo, você vai ter aquilo, mas a pessoa sai do mesmo jeito que ela entrou. Ela tem a mesma tristeza, ela tem a mesma aflição, com a mesma vontade dela se matar. Do mesmo jeito que ela entrou, ela vai sair lá do vidente. Porque o vidente fala pra ela, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, mas não tira dela nada, porque é só Deus quem tira, liberta, limpa e purifica os corações. É isso. É o jeito... É o jeito como nós vamos ensinar para as pessoas como elas vão conseguir diferenciar as coisas de Deus com as coisas dos videntes. Porque as pessoas, do mesmo jeito que elas vão entrar com o vidente, o cartomante, o médium, com a mesma aflição, a mesma atadura, os mesmos sofrimentos... Mas quando Deus fala com a pessoa aqui na igreja, ela sai livre, limpa, é a felicidade que Deus dá. Isso aí é a diferença. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Deus continue abençoando a senhora grandemente. E boa tarde para todos os irmãos. Eu tenho uma pergunta, irmã, se a senhora me permitir, no livro de Êxodo, no capítulo 30, no verso 1 e no verso 9. Êxodo 30... Verso 1 ao 9? 1 e 9, tá. Posso ler? Pode, irmã. Diz, farás também um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. No 9 diz, não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem oferta, tampouco derramarei sobre ele libação. Irmã, nós sabemos que as coisas que Deus ordenou para Moisés na antiguidade tinham uma representação para a nossa vida espiritual. O altar hoje é o nosso coração e o incenso são as nossas orações que sobem diante da presença do Senhor. A minha pergunta é no verso 9, onde diz, não oferecerei sobre ele incenso estranho. O que significa hoje na nossa vida espiritual aquele incenso estranho ou é só para aquele tempo? Como nós poderíamos interpretar ele? O incenso estranho é que Deus tinha dado para eles uma fórmula, nós poderíamos chamar assim, a receita, do jeito como preparar o incenso. Então, Deus disse para eles que tinha que ser com alguns perfumes, alguns azeites, óleos, essências, e daquilo eles tinham que fazer o que depois ia ser um incenso. E o Senhor disse que ninguém poderia fazer um incenso com os mesmos ingredientes que ele tinha ensinado para os sacerdotes fazerem só para Deus. Ninguém poderia imitar, ninguém poderia criar um do mesmo jeito, nem colocar outros tipos de elementos fora daqueles que Deus tinha falado. E as pessoas não deveriam fazer um incenso para fazer em outro lugar. Esse era o incenso estranho, uma coisa que Deus não tinha ordenado fazer. Por causa disso, ele disse que era para ser só a receita, a fórmula que Deus tinha dado para eles, e era de uso exclusivo para o templo do Senhor, para derramar aquele incenso, aquela fumaça de cheiro para o nosso Deus. Nós vemos aqui como aconteceu o zelo de Deus, ou como que ele se manifestava. E Deus ensina para nós que nós temos que ser únicos para Deus. Deus, ele quis formar
com o povo de Israel, um povo único, um povo exclusivo, santo e perfeito para Deus, que fosse diferente de todas as nações. Deus quis aquilo, mas o povo, a carne deles, não deixou eles. Os seres humanos não quiseram e eles não conseguiram fazer aquilo que Deus quis. Então, Deus quer, com a igreja dele, com os crentes dele em Cristo, que eles sejam aquele povo, aquela igreja única, exclusiva. Por causa disso, Deus, ele era muito zeloso para as pessoas não se contaminarem. E hoje, os crentes no Senhor, nós sabemos que as nossas orações é o incenso que nós elevamos diante de Deus. Mas se eu estou orando, mas eu estou vivendo em pecado, eu estou vivendo mal, estou fazendo coisas erradas diante de Deus, coisas que Deus não gosta, eu não vou ser aquele incenso puro para Deus. A minha oração não vai ser aquele incenso puro para Deus. Se eu estiver fazendo coisas que Deus não gosta, por exemplo, agora, nos tempos que nós estamos agora, que as pessoas vão celebrar, por exemplo, Halloween, ou eles vão celebrar o Dia dos Mortos em algumas nações, o Dia dos Finados, e eles adoram os mortos, eles honram a morte, eles adoram também os santos e as santas, os ídolos da Igreja Católica. E o dia 24 de dezembro também, eles falam que nasceu Jesus, que Deus nasceu e que eles têm que celebrar aquele dia. Tudo aquilo é paganismo. Tudo aquilo é idolatria. Então, eu, que considero que sou uma filha de Deus e que eu estou buscando a perfeição dele, eu estou tentando ser perfeita diante de Deus, eu estou tentando viver uma vida reta, agradável diante de Deus, e eu estou orando a Deus. Mas aí, eu também vou celebrar aquelas festas pagãs, as festas dos finados, dos mortos, dos santos, das santas, de todas aquelas pessoas, aquelas festas especiais, os feriados que são festas para o diabo, como Halloween, por exemplo. Se eu fizer aquilo, será que Deus vai ouvir a minha oração? Deus, ele vai falar, você está elevando para mim, oferecendo para mim incenso estranho, porque você não está vivendo uma vida reta. Você me faz ficar com ciúmes, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, que ele faz ciúmes conosco. Então, ele não quer que nós fiquemos nos distraindo com as coisas do mundo, as coisas pagãs, porque então as nossas orações, ele não vai ouvir elas. E Deus não vai nos responder aquilo que nós estamos pedindo para ele. É isso o que tem a ver o incenso estranho. Então, nós temos que tomar cuidado, sermos sábios, porque nós já estamos na igreja. Vamos tomar cuidado com todas aquelas festas, aqueles compromissos. Vocês vão ter que ter zelo pelas coisas de Deus. Vocês têm que ter convicção. É verdade que talvez o esposo vem na igreja, a esposa não vai, e aí força os filhos a fazerem aquelas coisas, ou a esposa só ela vem e o esposo não vem. Geralmente é assim, mas vocês têm que ser sábios e pedir para Deus ajudar vocês, para vocês conseguirem resolver essas situações e vocês não virarem incenso estranho para Ele, mas que vocês sempre estejam agradando a Deus. Nós não vamos morrer de fome por não comer uma comida especial daquele dia, porque eles vão fazer uma comida muito boa naquele dia. A comida vai ser tão boa, como que eu vou perder? Não, um outro dia você pode comer, você pode comprar, você pode preparar para você mesmo, mas eu não tô morrendo de fome para precisar celebrar naquele dia o morto, o finado, a santa, o santo, o diabo, porque aí nós vamos desagradar a Deus, e nós temos que ensinar também para as nossas crianças, para a juventude, nós temos que ensinar, eles têm que aprender a agradar a Deus. Então, se a criança quiser usar uma fantasia, então vamos fazer no aniversário da criança. Então, você fala para ela, no seu aniversário eu vou convidar todos os seus amiguinhos e todos podem usar fantasias e naquele dia a gente vai ter muito doce, a gente vai distribuir muito doce. Como que chama? Isso, docinhos, tudo aquilo. Mas nós não temos que falhar com Deus, nós temos que amar a Deus e respeitar a Deus.
E não trocar Deus por uma comida, por um ato, por um compromisso. Não trocar Deus, porque os avós e as avós e os tios e as tias vieram, então todos temos que ir lá. Não, você vai no dia seguinte, um outro dia, mas Deus tem que ser primeiro. Deus primeiro, é isso que Ele quer de nós, convicção. E Deus vai dar para nós aquilo. Ele dá para nós a convicção. Ele dá para nós. Eu agradeço o Senhor, porque o primeiro dia que eu comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei por Deus, mesmo que era numa igreja evangélica onde eles não tinham experiências com Deus. No entanto, eu comecei a ler a Bíblia, me apaixonei por Deus, eu entendi, vi muitas coisas, e eu percebi o errado que era a idolatria, eu rejeitei aquilo, fugi daquilo. E eu me lembro que uma vez morreu uma parente, a minha tia que tinha me criado, ela morreu. E eu disse para o Senhor que quando ela fosse morrer, ela não morresse sem eu estar presente. E o Senhor cumpriu para mim esse desejo. Quando eu cheguei, ela já estava sofrendo. E a minha família, todos os meus parentes estavam lá e eles tinham colocado um crucifixo, uma cruz gigante, um Cristo na frente da minha tia. E quando eu cheguei, eu entrei naquele quarto para vela. A primeira coisa que eu fiz, e todos eles estavam lá, o primeiro que eu fiz foi tirar aquela estátua e eu joguei embaixo da cama. Foi essa a minha convicção. Eu não liguei quem que estava lá na sala, que os meus parentes estavam lá e tinha tal e tal pessoa que tinham que ser respeitados. Eu não pensei naquilo. Para mim era Deus primeiro. Eu cheguei, eu joguei aquele Cristo, aquele crucifixo. Eu joguei embaixo da cama e o que eu fiz foi me ajoelhar, orar para Deus, impor as mãos nela e pedir para Deus não deixar ela sofrer mais, para Ele levar ela. E aconteceu. Meia hora depois ela morreu. Então se cumpriu aquilo que eu pedi para Deus. E a minha família, os meus parentes que eram tão fanáticos da religião deles, ninguém falou nada. Eles respeitaram o que eu tinha feito naquele momento. Eles respeitaram aquilo por quê? Porque eu tinha autoridade e convicção no Senhor. Com certeza foi isso que eles viram em mim. Nós temos que ser desse jeito. Mas é que hoje as pessoas ficam pensando, mas o que meu pai vai falar, minha mãe vai falar, os meus tios, as minhas tias, minhas irmãs, eles vão me rejeitar, vão me criticar porque eu não fui lá celebrar com eles aquela festinha, eu não usei uma fantasia. Deus não gosta daquilo e Deus não vai nos abençoar se nós formos desse jeito. Ele não vai nos abençoar e depois vamos vir aqui reclamando e falando, mas por que Deus não me abençoa? Eu quero que Deus me abençoe. Ele prometeu para mim, mas ele não cumpre nada. Mas é claro, você está falhando com Deus? Você está fazendo coisa errada diante de Deus e não reconheceu o erro? Então, por causa disso, Deus não abençoa você. Por causa disso, ele não ouve a sua oração. Então, é isso que nós temos que fazer aqui. Temos que sermos retos. Temos que ser exclusivos do nosso Deus, porque Ele quer que nós sejamos únicos. Vocês sabem o que significa sermos únicos? Únicos para o nosso Deus. A honra e a glória sejam para o Senhor. Vamos orar. Vamos orar para o nosso Deus. Orar para o Senhor para também agradecer Ele por este lugar que Ele nos deu. Tomara que Deus abençoe este lugar e Ele traga muitas pessoas, muitas almas para que eles possam viver e desfrutar daquilo que nós desfrutamos. Padre Vamos Santo, orar. bendito Dios, Todopoderoso, Rey del cielo, Rey santo, Rey justo, Rey misericordioso, clemente, grande en perdonar, lento para la ira. Grande eres mi Señor, poderoso eres mi Señor, bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria. Señor, nosotros queremos ser un incienso puro delante de tu presencia, así como lo has ordenado. Que haya pureza en nuestros corazones, pureza en nuestras almas. Que nosotros seamos íntegros delante de ti, que seamos rectos, firmes, que te amemos, Señor, que seamos sinceros,
que tengamos mucha paciencia con nuestros semejantes, que tengamos, Señor, respeto y valor por nuestros semejantes, que tengamos tolerancia, misericordia, perdón, que tengamos, Señor, todas estas cualidades para que asimismo nuestras oraciones lleguen delante de tu presencia. En esta noche, Señor, te doy gracias por habernos dado esta sala, este lugar adecuado para honrarte, para alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, por habernos dado este lugar. Gracias, eterno Dios, porque tú conoces y conocías, Señor, lo que sentíamos en nuestro corazón, con un lugar pequeño, incómodo, pero con la esperanza de que tú, Señor, nos ibas a abrir puertas de bendición para darnos sitios donde nos podamos reunir, Señor, donde la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, donde nuestras oraciones lleguen a tus oídos, mi Señor, y que nosotros, mi Señor, estemos aquí, alabando tu nombre, glorificándote, Señor, y aprendiendo de tu palabra, de tus caminos, aprendiendo, mi Señor, la vida recta y justa que debemos llevar. Sí, mi Padre Santo, sí, mi Señor. Gracias, mi Señor. Trae gente a este lugar, prospéreles en su camino y ayúdales, Señor, y bendice a cada hombre y cada mujer, cada niño, anciano que vienen a este sitio. Bendícelos a todos y extiende tu mano poderosa y sanadora. Y sé tú sanando, quitando dolores, quitando enfermedades, quitando, mi Señor, toda debilidad del cuerpo físico, sanando todo órgano del cuerpo, limpiando y libertando, quitando también brujerías, espíritus malos, espíritus inmundos. Reprende todo poder del maligno, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, quita ligaduras. Destruye la obra del maligno, Señor, y extiende tu mano en cada uno, bendiciendo y libertando. También te pido, Señor, bendición por todos los hermanos, hermanas y todas las personas que nos ven en el video, que ellos también necesitan. Ellos tienen, Señor, una petición delante de ti, un anhelo en su corazón. Señor, resuelve todo asunto, resuelve todo problema, toda dificultad. Tiende tu mano y bendice a cada uno. Concede los anhelos de su corazón. Llénalos del poder del Espíritu Santo. Bautiza con el poder de tu Espíritu Santo y da dones espirituales. Dales dones espirituales, mi Señor. Y envía el poder de lo alto. Poder de lo alto desciende, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Desciende, Señor, con tu poder y bautiza con el poder de tu Espíritu. Manda fuego de lo alto, fuego del cielo, poder de lo alto. Manda poder, Señor. Reviste de poder a cada uno. Reviste con los dones espirituales, dando los dones espirituales en perfección. Quita, Señor, todo mal y da, Señor, tu bendición. Rompe cadenas, mi Señor, rompe cadenas, corta ataduras, corta trampas, ligaduras, trampas del enemigo. Envía poder de lo alto, fuego de lo alto. Gracias te damos, Señor. Las alabanzas para ti, las alabanzas para ti, gloria para ti, la honra para ti. Bendito el Señor, poderoso mi Señor. Poderoso es el Rey de Israel. Poderoso, poderoso el Rey de Israel. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Gloria al Señor. La iglesia es tuya, mi Señor. Gloria, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Envía tu poder espiritual. Envía tus dones espirituales. Manda fuego de lo alto. Desciende el fuego de lo alto. Fuego de lo alto, mi Señor. Manda tu poder. Gloria, mi Rey. Gloria, mi Señor. Gracias, oh Santo de Israel, poderoso Señor.
Gracias, Santo de los Santos, poderoso Señor. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, Jesús, divino para siempre. Grande eres, Jehová, digno de suprema alabanza. Aleluya. Gracias, aleluya. Gracias. Gracias por tus bendiciones. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloria al Glória ao Señor. Senhor. Agradecemos o Senhor, agradecemos o nosso Deus. A honra e a glória sejam para Ele. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe.